Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro da biografia do Luiz Barsi Filho, chamado O Rei dos Dividendos. Então, primeiramente, quem, quem seria esse Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi Filho, ele é considerado hoje o maior investidor pessoa física do Brasil. Muitos chamam ele do Warren Buffett do Brasil, né? E esse livro, O Rei dos Dividendos, ele é uma biografia dele, né? Do Luiz Barsi. E além de ser uma biografia da vida dele, também ele dá bastante dicas de investimentos, né? E como investir no mercado de ações. O Luiz Barsi, ele começou do zero, né? Ele tem uma história de vida bem interessante. Ainda quando ele tinha aproximadamente 1 ano de idade, o pai dele faleceu, né? E na época eles moravam num imóvel aqui na cidade de São Paulo, que era de propriedade do pai do pai dele, do avô dele, né? E quando o pai dele faleceu, teve algum problema no estômago, até conta que talvez foi por conta de uma pimenta que ele tinha comido e se essa pimenta grudou na parede do estômago dele, foi feita uma cirurgia, só que por conta de complicações no pós-operatório, o pai dele veio a falecer. E parece que o avô simplesmente colocou ele e a mãe dele para fora de casa, ele então com apenas 1 ano de idade. E aí a mãe dele, né, não tinha muitos recursos financeiros, foram morar num cortiço aqui na cidade de São Paulo, lá no Brás, chamado de Quintalão. Não sei se a pronúncia é essa, mas é Quintalão. E a mãe dele começou a trabalhar, né, num cinema, numa Bomboniere, vendia os produtos, né? E ele, assim que possível, né, já de pequenininho, ele começou a trabalhar com a mãe dele vendendo doces dentro do cinema, né? Aí ele conta alguns acontecidos, né, que no começo, como ele era menor de idade, não poderia trabalhar, né? Mas de alguma forma ele conseguiu trabalhar e ajudar a mãe dele, né? E cabe dizer que ele permaneceu ao lado da mãe dele até quando ela morreu, né? Então ele morou muito tempo com a mãe dele, né? Ele se casou, se separou umas 2 vezes, mas ele sempre teve essa ligação e esse apoio com a mãe dele, né? A história do Luiz Barsi, pelo livro, né, ela se confunde com a própria história da Bolsa de Valores aqui do Brasil, desde a sua criação. Hoje, ele tem mais de 80 anos de idade e ele começou a investir na Bolsa, né, há mais de 50 anos, quando ele fala no livro, né, que ele começou a investir mesmo na Bolsa quando ele tinha aproximadamente 30 anos. Ele fez o curso de contabilidade, depois ele fez curso de economia, o que ajudou ele nessa trajetória também. E qual que é o conceito fundamental do livro dele? É a questão do investimento de longo prazo, né? O investidor, na opinião dele, para ter sucesso, para conseguir alcançar a riqueza, ele precisa pensar no longo prazo, nunca de curto prazo. E aí ele dá vários exemplos de pessoas que se frustraram por investidores que se frustraram pensando simplesmente no curto prazo. Ele fala que ele sempre foi visto como louco por conta dessa posição dele, mas que com o tempo provou-se ser a trajetória mais acertada, né? Investir pensando no longo prazo. Ele diz, né, que a maioria dos investidores, aqueles que investem na bolsa de valores, né, que compram ações, pensam no curto prazo e a maioria acaba perdendo dinheiro, porque eles querem especular, né? Então eles não são investidores, eles são especuladores. Então eles compram uma ação, esperam que essa ação se valorize e aí eles vendem essa ação simplesmente para oferecer esse lucro da venda. Ele, ao contrário,
ele a ideia dele é ser sócio das empresas, né? Então escolher boas empresas que pagam bons dividendos. E o objetivo dele era não voltar à pobreza, né, da época que ele era criança, e desde o início a ideia dele era construir uma carteira previdenciária que pudesse oferecer uma aposentadoria, uma renda passiva dele na aposentadoria. Aí ele mostra no livro, né, os cálculos a respeito do INSS do Brasil, né, como não se sustenta, e alerta, né, que aquelas pessoas que acreditam e dependem somente do INSS possivelmente terão grandes problemas quando se aposentarem, porque a pirâmide, né, da expectativa do Brasil, ela está cada vez... porque o INSS aqui no Brasil, né, os que trabalham pagam a aposentadoria daqueles que já se aposentaram, né? Pagam os que trabalham pagam a aposentadoria daqueles que estão aposentados. E cada vez mais há uma diminuição daquelas pessoas que trabalham, né? Então, a quantidade de filhos por famílias diminui, enquanto isso a expectativa de vida da população brasileira aumenta, e aí a conta simplesmente não fecha. Então, nós tivemos recentemente uma reforma da Previdência, porém ela não vai ser suficiente. Daqui a alguns anos, novamente, o governo ele vai ter que fazer uma outra reforma para poder cobrir esse déficit, porque a conta simplesmente não fecha. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. E aí ele faz a comparação com o investimento em ações com outros tipos de investimentos, né? Como a renda fixa, a poupança, o tesouro direto e outros tipos de investimentos. E ele é muito crítico a outros tipos de investimentos, né? A renda fixa, por exemplo, ele apelida de perda fixa, porque segundo os cálculos dele, a inflação que o governo divulga não é uma inflação real, a inflação real mesmo é muito acima desse valor que é divulgado anualmente. Então, mesmo os investimentos em renda fixa, que seguem o CDI, na teoria estarem pagando um bom valor, né? Agora, quando a gente está gravando esse vídeo, paga cerca de 11% ao ano, a inflação real, né? Então a perda do poder aquisitivo é muito superior a esse valor. E aí ele, como ele tem 50 anos como investidor, ele acompanhou todos os planos econômicos do Brasil, né? E aí ele conta os problemas que cada plano econômico teve, e ele conta o que aconteceu em 1990, quando houve a eleição do Fernando Collor de Mello, que na época o governo investia muito em propaganda para as pessoas guardarem o dinheiro na poupança, né? E muitos brasileiros investiram na poupança, e o que aconteceu foi que o Fernando Collor simplesmente ele sequestrou esse dinheiro, bloqueou esse dinheiro. Talvez muitos que assistem esse canal não se lembram desse fato, né? Ou leu alguma coisa a respeito nos jornais, mas não vivenciou isso, né? Eu tenho 38 anos e eu nasci em 1985, né? Então, quando aconteceu, eu tinha 5 anos de idade, então não me lembro, né? Não foi uma realidade para mim. E meus pais também não contam muito a respeito disso. Mas o que aconteceu é que quem tinha dinheiro aplicado na poupança, independente do valor, foi autorizado pelo governo a sacar somente 5 mil reais. E aí, na época, foi muito grave, né? Pessoas cometeram suicídio. Então, imagina na época que o governo fazia uma propaganda muito grande, e aí pessoas colocaram a economia de uma vida toda. Então, imagina a pessoa que guardou dinheiro a vida toda, colocou lá, atualizando, né? Colocaram lá 300 mil reais, uma economia da vida inteira, e de um dia para o outro, o governo falou assim, esse dinheiro não é mais seu, você só pode sacar 5 mil reais. Imagina essa situação. E aí somente se livrou desse problema as pessoas os empreendedores, né, que não tinham essas aplicações, em especial a poupança. E ele alerta isso para nós no dia de hoje, né? Hoje o Tesouro Direto, ou mesmo a poupança, é considerado um dos investimentos mais seguros. Porém, você, na realidade, perde dinheiro, né, porque a inflação ela é muito superior aos rendimentos que são proporcionados pela poupança. E como a gente falou,
a inflação que é divulgada, né, que é atrelada lá nos títulos do Tesouro Direto, é muito acima do que o governo divulga. E nada impede, é difícil, mas não é impossível que simplesmente o governo desande, né, a economia desande, e o governo simplesmente bloqueie também esses valores, né? E aí ele fala, né, que investir no mercado de ações é muito seguro, desde que você pense a longo prazo e escolha boas empresas pagadoras de dividendos. Ele fala também em alguns setores que ele não gosta, né? Então, que ele não gosta, ele não investe. Então, por exemplo, ele diz que ele não investe no setor de varejo por conta das taxas de juros, né? Que é um setor extremamente exposto aos fatores econômicos, né, como a taxa de juros. A gente vê isso, o que está acontecendo com as ações da Via Varejo, com as ações da Americanas, com as ações das Casas Bahia Via Varejo, desculpa, com a Magazine Luiza, entre outros. E aí o ponto-chave, né, realmente é você construir uma carteira pensando na geração de dividendos, né? Então, não pensar em patrimônio, mas pensar em dividendos. Tem um ditado que ele fala no livro, né, que primeiro que a impaciência, né, é o inimigo número um do investidor. E por coincidente, de outro modo, né, a paciência é o ponto mais importante do investidor. E o outro ditado uma outra coisa que ele fala no livro, né, que você não deve focar em patrimônio, nessas variações da valorização das ações ou desvalorização. Ele diz até que a empresa sendo boa, para ele é interessante que a empresa se desvalorize para ele conseguir comprar as ações dessa empresa mais baratas, né? E aí ele diz que os dividendos eles são pagos com base na quantidade de ações que você possui e não no valor que você tem aplicado. Então, quanto maior a quantidade de ações, maiores os dividendos que você vai receber. Então, ele foge do setor de varejo, de empresas aéreas, né? Empresas aéreas de construção civil. Ele foge também de empresas como Petrobras, essas ações ele foge. Não que ele não investe, mas ele acredita que não são empresas são empresas que podem dar problema, né? Aí ele cita vários exemplos de empresas que já quebraram. Acredito que seja mais isso, o livro dele. Eu achei interessante também que ele fala bastante da vida dele, né, dos casamentos, né, da relação com os filhos, né, dos tombos que ele tomou. No final do livro também achei bem bacana, tem várias fotos da família dele, né, dele e da família, bem como fotos da Bolsa de Valores, como era no começo, até a digitalização, a industrialização. E assim, não significa que se você seguir exatamente os passos dele, comprar as ações que ele investe, que você também vai ficar milionário, né? Hoje o patrimônio atualizado dele é cerca de 2 bilhões de reais. Ele é considerado o maior investidor pessoa física do Brasil. Não significa que você fazendo exatamente o que ele fez, que você vai ter o mesmo sucesso. Mesmo porque as oportunidades, ele comprou várias ações, né, de empresas que quando ele comprou lá no começo valiam centavos, e hoje essas ações não estão o mesmo valor e não, não, não significa que você vai comprar essa ação e ela vai se valorizar da mesma quantidade que se valorizou na época. Um cálculo que ele coloca lá é que para ser interessante, né, além de você fazer uma análise criteriosa da empresa, né, se é uma empresa boa, é que ela pague pelo menos 6% de dividendos ao ano. Pelo menos 6% para poder compensar. E ele diz, né, que o segredo é o tempo, pessoal. Quanto maior tempo que você investe na bolsa com constância e com regularidade, maior a chance de você ter sucesso e aproveitar o efeito dos juros compostos, das subscrições, etc. Ok?
É, não é uma indicação para que vocês comprem o livro, né? Mas eu achei bem interessante, eu gostei da leitura. E se vocês quiserem saber mais a respeito do livro, né? Realmente lerem, eu vou deixar o link aqui do livro na descrição. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, a gente pede que se inscrevam no nosso canal, clique no joinha aí e a gente se vê na próxima.